Graça e paz, dando continuidade aos vídeos que nós estamos gravando a respeito das 7 igrejas da Ásia, né? O vídeo anterior foi gravado sobre a igreja de Éfeso e hoje eu vou estar falando a respeito da igreja de Esmirna, que está aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 8. Fala assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esmirna, né, como eu falei no outro vídeo, todas as igrejas da Ásia, elas foram alcançadas através de Paulo, quando Paulo está lá na cidade de Éfeso, que era a segunda cidade mais importante do Império Romano. E lá de Éfeso, né, ele ficou 2 anos ensinando numa escola, e os discípulos, então, que aprendiam, iam para suas cidades e ia levando o evangelho. E assim o evangelho, a palavra de Deus fala lá em Atos 19, que foi alcançada toda a Ásia Menor através dessa escola em que Paulo ensinava em Éfeso. E a cidade de Esmirna era uma cidade muito antiga. E essa cidade ela foi destruída no ano 600 a.C. pelos lídios. E ela foi reconstruída no ano 400, ou no 4º século do Império Grego. Ela foi reconstruída pelos gregos. Hoje ela é conhecida como Izmir, a 3ª maior cidade da Turquia. Né? Como eu falei no vídeo anterior, essa região da Ásia Menor, hoje ela compreende ali a região da Turquia. Izmir era uma cidade muito importante, porque havia um porto lá, e esse porto ligava o comércio da Europa e da Ásia. Então era uma cidade importante, era uma cidade bem habitada, tinha cerca de 100 mil habitantes, né, naquela época, e uma cidade também muito bela. Apesar de ser uma cidade rica, né, os discípulos, né, de Jesus, que iam se convertendo, aqui o Senhor Jesus fala que tu és pobre. Por quê? Porque certamente, quando eles se convertiam ao cristianismo, eles sofriam, né, perseguição, não só uma perseguição física, mas também uma perseguição econômica. Seus comércios eram tomados, então eles ficavam pobres, eles ficavam sem condições financeiras. Talvez seja por isso que o Senhor diz, né? Tu és pobre, mas tu és rico. Nós vemos 2 coisas aqui que Jesus está falando para essa igreja. Primeiro, ele diz: olha, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Porque essa cidade tinha essa fama que tinha sido morta, porque ela foi totalmente destruída no ano 600 pelos lídios, e reconstruída, ou seja, ela renasceu, ela reviveu durante o Império Grego. E aí ela tinha essa fama, e Jesus se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. E também ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu por causa da tribulação que eles estavam passando. E ele diz: olha, conheça tuas obras e tribulação, e blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque muitos judeus naquela época, havia uma seita chamada judaizantes, e essa seita, eles perseguiam aqueles que pregavam o evangelho. Quando você estuda sobre Paulo, você vai vendo as viagens missionárias de Paulo, na cidade que Paulo ia, aqueles judaizantes iam atrás, chegavam lá, eles armavam um complô contra Paulo, e Paulo tinha que ir para outra cidade. Porque esses judaizantes, eles pregavam o seguinte, que a pessoa tinha que aceitar Jesus, mas ela tinha que continuar cumprindo os preceitos da lei, que a morte de Jesus não era suficiente para a salvação, não era suficiente. E assim eles perseguiam aqueles que falavam que a lei havia se cumprido em Jesus, que já não havia mais necessidade de cumprir a lei, porque a lei apontava tudo para Jesus. Jesus fez um sacrifício
por toda a humanidade. Então não precisava continuar fazendo sacrifícios. E aí eles não aceitavam isso. Porque para eles ficou muito simples, muito fácil. É só aceitar Jesus e é salvo. Mas era aceitar Jesus e mudar o comportamento, né? Era aceitar Jesus e renegar a velha vida e viver, né, a nova vida com Cristo. Mas eles não entendiam isso. Então havia toda aquela perseguição. E por causa dessa perseguição, muitos eram lançados nas cadeias, muitos eram presos. E essa igreja, ela compreende na história do ano 100 ao ano 312 a.C. Foi os anos de maior perseguição. Foi os anos de maior perseguição ao Evangelho. Por quê? Porque essa época, no início, quando a igreja, Jesus morre, eles achavam assim que os discípulos eles não iam continuar, né? Que eles iam se amedrontar, não iam continuar. Depois os discípulos, Jesus manda os discípulos ser dispersos, né, até os confins da terra. Os discípulos ficam muitos anos ainda só em Jerusalém, até que o Senhor permite vir, né, a morte de Estevão, a morte de Tiago, e aí, aí que eles começam a se dispersar. Depois há a conversão de Paulo, e através de Paulo o evangelho ele vai chegando aos gentios. Então a perseguição, quanto mais a igreja crescia, então crescia-se a perseguição. Até que chega nessa época, né, do ano 100, depois de Cristo, até o ano 312. Porque no próximo vídeo eu vou explicar para vocês por que a perseguição foi até 312. Porque a partir daí, né, há uma conversão de um imperador romano e a história da igreja ela dá uma guinada, ela dá uma mudada, ela muda. Mas então essa igreja era a igreja perseguida. E muitos deles foram mortos literalmente, né, lançados nas covas para os leões, feitos, né, de tochas vivas. E segundo a tradição, segundo a história, o bispo desta igreja em Esmirna era um discípulo de João, chamado Policarpo. E esse discípulo ele foi preso, ele foi torturado e foi dito a ele que negasse a Cristo e aceitasse a divindade do imperador. Porque lá nessa cidade havia um templo ao imperador Tibério César, né? Porque César é simplesmente o título dos imperadores. Então havia um título, eles tinham o imperador como um deus. E ali ele falou assim, vocês têm que negar Jesus Cristo e aceitar, né, o imperador como Deus. E aí Policarpo ele não aceita, né? Ele fala que não, que ele é ameaçado de virar uma tocha viva, de ser queimado vivo. E ele falou assim que ele preferia ser queimado, né, num fogo que duraria 1 hora, 2 horas, do que ser queimado eternamente, sofrer uma morte eterna, né? E aí, então ele realmente é queimado vivo, segundo a tradição, segundo a história. Então nós sabemos que todos esses horrores aconteceu mesmo, né? Que essa igreja foi, nessa época, todas as igrejas, a Esmirna aqui está representando todas as igrejas dessa época. E essa perseguição ela foi muito forte. Porém, nós sabemos que esses discípulos eles foram fiéis até a morte. Ser fiel até a morte quer dizer até a morte física mesmo. Se for preciso ser fiel até a morte física, que você seja fiel até a morte física. É isso que Jesus está dizendo. Olha, eu morri fisicamente. Jesus está falando dele, que ele morreu mesmo, mas que ele reviveu. Então, que se fosse necessário, que eles fossem mortos, né? Literalmente. Mas o Senhor Jesus fala, né, que aquele que vencer, ser fiel até a morte, dar-te o que? A coroa da vida. A vida eterna, né? A vida eterna. Você vai sofrer um pouquinho, você vai sofrer por alguns instantes, mas você vai viver eternamente. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então nós temos que entender que hoje nós temos que ser até muito, muito agradecidos, porque nós não vivemos essa época. Mas e se nós estivéssemos nessa época? E se nós vivêssemos essa época? Será que nós seríamos fiéis? Seríamos, né? Claro que alguns devem ter negado a fé, mas muitos
muitos, milhares foram mortos cantando hinos de louvores a Deus. Muitos foram mortos, né? Sofreram torturas, sofreram, como Paulo, né? Ele fala que ele foi prisões, açoites e tudo pelo nome de Jesus. Nós não vivemos essa época, nós vivemos uma época que nós temos uma liberdade de cultuar, uma liberdade de proclamar o Evangelho, e muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não fazemos isso. E se nós vivemos na época dessa igreja, será que nós seríamos fiéis até a morte? Fica aí essa pergunta, né, para nós nos analisarmos e pensar, será que eu seria fiel até a morte se eu tivesse que passar por uma prova dessa, negar Jesus Cristo para mim não morrer? Será que eu negaria Ele? Será que eu negaria? Ou eu aceitaria ser realmente torturado e morto? Hoje nós não vivemos isso aqui no Brasil, mas nós sabemos que em muitos lugares no mundo isso acontece. Muitos lugares, como na China, na Coreia, Paquistão, esses países aí fechados para o Evangelho, muitos países muçulmanos, né? E nós estamos vivendo uma época assim que nós estamos muito próximos também de estarmos passando por todas essas situações. Mas nós temos que entender que nós precisamos estar firmes com o Senhor. Isso pode acontecer, acontece em muitas partes do mundo. Em muitas partes do mundo isso tem acontecido. E se a pessoa, né, nós sabemos que nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. E aqueles que não forem arrebatados, ficarem para passar pela grande tribulação, vão também passar por grandes apertos, vão ter que ser fiel até a morte. Vão ter que ser fiel até a morte literal, para ter, né, a coroa da vida, para receber a coroa da vida. Então fica essa reflexão. Será que nós temos essa fé em nós? Será que nós passaríamos por essa situação? Que o Senhor possa nos fortalecer e que nós possamos aprender com essas igrejas, né? Com esses cristãos que não tiveram a sua vida. É porque Jesus fala que aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Será que nós perderíamos a nossa vida, sim? Então fica essa reflexão. Se nós estivéssemos lá, qual seria a nossa atitude? Então essa é a igreja, né? A segunda igreja. A igreja que representa o século 100 ao 312 depois de Cristo. E aí, no próximo vídeo eu vou estar falando da próxima igreja, que é a igreja de Pérgamo, a terceira igreja da Ásia. Que Deus te abençoe.